E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente está voltando ao nosso projeto, voltado a reunir em volta da mesa pessoas que a gente admira, que a gente reconhece o valor, para a gente comer junto, conversar, trocar ideias, aprender, receber encorajamento, né? E eu falei de aprender, e isso é um dos lemas da minha vida. Usar toda a inteligência que eu tenho e toda que eu puder tomar emprestada. E hoje a prosa nossa aqui é com uma pessoa assim do meu coração. Uma pessoa que me ensina muito, que é uma referência de vida e uma referência musical para mim. É o maestro Ademir Júnior, que hoje, exatamente hoje, teve assinada a sua promoção a major do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Muita honra receber o Júnior nesse dia. E aí, garoto, como é que tá o coração? Eita, Paulinho. Tá quentinha aí a promoção, hein? Caramba, eu vi hoje no Instagram que você, né, postou o pai colocando cap. Colocou, como é que chama aquele negocinho isso aqui? São as luvas. Dependendo do uniforme é luva, né? Se for uma túnica, chama platina. Que legal. Hoje é um dia de coroar, né? A carreira, né? Porque já são praticamente 29 anos e na carreira musical o posto de major é o último. Então, assim, não é exatamente só promoção, mas a promoção acaba sendo um símbolo, né? Por tanta coisa que a gente passa, as dificuldades, as vitórias, as conquistas. Então, vem muita memória, assim, nesse ato, né, da promoção. Já me emocionei, já estou, assim, muito grato a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui, né, com saúde, e pronto para seguir as missões, né, que a nossa carreira nos presenteia, né? Eu vejo dessa forma. Cada missão na vida pública, né, você também foi servidor público há muito tempo e a gente sabe que cada oportunidade é um presente para você servir melhor, né, a população. Eu vejo dessa forma. E inicialmente expressar que a minha profunda gratidão e honra também de ter chegado aqui no seu programa, e fiquei muito feliz quando fiquei sabendo disso, porque como você fala, você sempre foi dos bastidores, né? Sim. Agora tá voando, né? Tá decolando, e vai ser um sucesso esse programa. Tenho certeza que você vai fazer, vai levar muita comunicação e muita informação para muita gente aí em diversos lugares do mundo. Muito bom. Então, de lá se vão aproximadamente 17 anos de amizade, né? Hoje eu te perguntei onde a gente se conheceu mesmo. Aí você falou que foi lá no Buritinga, lá no início do governo. Foi lá no Buritinga. Foi num evento desses eventos grandes, né? E eu tava lá tocando pela banda do bombeiro. A banda tava tocamos um pouco lá, e assim, quando acabou, a banda foi pro ônibus, eu te cumprimentei, você me cumprimentou, tudo bom e tal. E naquele dia mesmo a gente foi pro Biral. Comer carne de sol. E já fomos conversando, eu tava com aquele projeto da Big Band, né? Sim. No governo, e assim, você, poxa, como você ajudou a gente, né, naquele período ali, e você foi um diferencial nesse projeto. Aliás, fez acontecer, né? Sim, a gente conseguiu montar uma Big Band dentro do cerimonial do Palácio. Dentro do cerimonial, foi uma coisa assim inusitada, né? E você na época era chefe e, cara, fez uma diferença enorme. Porque a gente sabe que é difícil as pessoas, até as autoridades, entenderem que a música é importante, né? Entendem às vezes mais como um instrumento de embelezamento, ou às vezes entende como algo importante, mas às vezes não necessário. Mas quando uma autoridade entende que é necessário, que aquilo ali faz a diferença para a população, faz toda a diferença em qualquer sociedade. Caramba! E hoje você sendo promovido, né, ao posto máximo da corporação lá na carreira de músico, e vendo o pai, né, que te levou lá para o SESI lá atrás para você aprender solfejo. Assim, também o último posto que você ocupou foi de diretor musical do Colégio Dom Pedro II. Isso. E quantas crianças você ajudou, você encaminhou. Passou um filme na cabeça hoje, né, maestro? Rapaz, muita história, né? Muita emoção, porque não é só o período bombeiro, né? Lembrar do meu pai, primeira aula que eu tive de música, eu tinha 7 anos, foi sentado na cama do meu pai, né? Com a minha mãe. Ademir também é o nome dele. Também é. E meu pai me ensinou ali naquele dia o sopro, né? As primeiras notinhas, o dó, o ré, o mi.
E aí, quando acabou a aula, foi uma aula não longa, uma aula ali de meia hora, pouco tempo ali, né? Ensinou a soprar. Quando acabou a aula, eu falei pro meu pai, que meu pai tocava na banda do maestro Reinaldo, que era a banda sinfônica de Brasília. Nessa época aí, foi no ano de 1983. E minha mãe era costureira, sempre foi costureira. Taguatinga, né? Não. Nessa aula foi exatamente na Ocidental. A gente morava na cidade ocidental. E aí quando acabou a aula eu falei assim, papai, então já pode pedir pra mamãe fazer minha roupa lá da banda, né? Que era uma calça preta e camisa branca. Aí meu pai ficou rindo assim, falou assim, rapaz, calma, tu acabou de pegar a primeira aula. Eu falei, claro, já tô pensando lá na frente já. E aí foi... Essa memória ela nunca sai da minha mente, né? Foi a primeira aula e 3 anos depois eu fui pro SESI, aí já na Ceilândia. E aí meu pai me levou lá e tive a oportunidade de estudar música de forma mais acadêmica, né? Estudar teoria. Mas 3 coisas meu pai me deixou na música. Solfejo, aprender a cantar as notas, as alturas, o clarinete e ritmo. Aprender a cantar divisão. Paulinho, esses 3, eu digo até mais o ritmo e aprender a solfejar. Isso que ele me ensinou é o que eu trago comigo até hoje, principalmente solfejo, porque é o que eu sempre falo, pode tirar tudo de mim na música, tira o instrumento, eu paro de tocar, mas não tira o solfejo, porque o solfejo é o meu GPS, né? Claro. É o GPS do som. Pelo solfejo, pelas alturas, é o que eu faço até hoje, eu tô tocando, às vezes estou conversando com você aqui, tô ouvindo som musical o dia inteiro pra mim. Meu Deus. Meu ouvido é uma plataforma digital de som, eu fico o tempo inteiro ouvindo música. Caramba, muito louco isso. Então, se me perguntarem quem é o Aldemir Júnior, eu vou dizer, o Júnior é um músico, é meu amigo, é mentor, bombeiro militar, pai da Letícia, da Larissa, da Raíssa, tudo com isso, né? Tudo isso. E avô do Caíme. Isso. Muito louco isso. Mas assim, quem é Aldemir Júnior vindo de você? Difícil definir. Eu ainda estou tentando entender. Se conhecendo. Ainda estou tentando entender. É impossível a gente, como ser humano, se definir. Você nunca vai ser aquilo que você disse que é. Quando você fala, eu sou tal coisa. Que nem hoje, né? Eu sou major. Eu não sou major. Né? Eu estou lá. Sim. Estou nessa situação. Ah, você é músico. Você pratica música, mas você não é as coisas que você define que é. O que nós somos, na verdade, é um mistério. E a gente passa a vida toda tentando entender um pouco disso, porque vai demorar a eternidade inteira para a gente entender. Mas uma coisa nós podemos dizer, que nós somos uma ínfima partícula do todo, que a gente nomina como Deus. Eu poderia dizer isso, uma partezinha muito pequena, infinitamente pequena, desse todo, que é o Criador chamado Deus. Que a gente diz o nome de Deus, né? Mas muitos também chamam de inominável, porque não tem como mensurar, não tem como dizer um nome sobre isso. Dizem até que o nome de Deus, ele nem se pronuncia, né? Você faz... Em hebraico, né, eles ousam não pronunciar. Mas popularmente criaram o nome Deus, né? Até dizem que o nome Deus vem de Zeus, por causa da língua, né, da influência grega, e tem várias influências sobre isso. Mas assim, além do nome, tem a presença, tem a experiência que a gente tem, que isso é indizível, né? Algumas pessoas tentam musicar alguma coisa, né? Sim. O que significa música para você? Música para mim é um fio condutor da eternidade da vida imortal para a vida mortal. De eternidade a eternidade. Isso. Toda hora que a música se manifesta, porque o som, a música é formada pelo som. O som é uma propriedade física. Então essas ondas, elas estão presentes em todo o nosso, pelo menos onde a gente habita, que é a Terra, né? E obviamente em todo o universo. Essas ondas, elas são captadas. Se você pega uma planta, faz algum tipo de movimento, vai gerar um tipo de ondas. Você pega um instrumento, bate, pega uma corda, você toca, tudo acaba virando por causa das ondas, que é uma propriedade física. Então a música, ela é uma manifestação por causa dos eventos que ocorrem ali nas partículas, ela acaba sendo uma manifestação de comunicação. Quem quer comunicar com a gente? Quem doou esse tipo de comunicação.
Então a música é um instrumento de comunicação. Esses dias eu vi na internet, no Instagram, o Paraíba, né? O Paraíba, que é Moisés foi um monstro no trompete, e ele estava fazendo um teste, que não é isso na universidade, que ele tocava aqui, isso vibrava e saía tipo um fogo lá no final. Sim. Assim. Muito louco isso. É a distribuição de partículas, né? E aí, dependendo com o tipo de química que está ali, né? Isso ocorre com o violão, com o piano, com o saxofone. Então, a partir do momento que você tem o instrumento aqui com o instrumento lá, e essa combinação gera um terceiro elemento, que é o som. Eu nunca me esqueço, a gente estava fazendo um concerto na Praça do Relógio, em Taguatinga. E 18 de março de 2010. muito louco. Era com a Orquestra JK, não? Era com a Big Band? Era a mesma orquestra, mas na época chamava Brasília Big Band. Então, aí vocês tocaram uma música do Michael Jackson que chamava Heal the World. E aí você falou assim que a música é remédio. Então, eu entendo que a música nasceu no coração de Deus, pelo poder que ela tem de transformar, de curar as pessoas, né? Se você está triste, se ouve uma música agitada, você se agita, e o contrário também é verdadeiro. Que você está muito agitado, você ouve uma música clássica, você acalma, muda o humor das pessoas. Então, a música é remédio. Sim, é remédio e na verdade, para os sensíveis, é a própria manifestação de Deus. É uma forma que ele escolheu de se manifestar, porque é um fio condutor, então ele passa por ela. Quando você sente uma inspiração, você está aqui parado, de repente você sente um som, e você escreve uma partitura, ou canta, ou compõe. De onde veio isso? Tem que vir de algum lugar, não vem do nada. Né? Nada vem do nada, né, gente? Nada vem do nada, embora os filósofos cristãos dizem que Deus, na verdade, é o infinito vazio do qual todas as coisas preenchem. Uma pessoa, um dia, que ela sente um vazio enorme e ela não preenche nem com dinheiro, nem com sucesso, nem com fama, nem com qualquer coisa desse mundo, ela sente um vazio impreenchível. Esse tamanho desse vazio que essa pessoa sente é exatamente o espaço que Deus ocupa, ou deve ocupar. A questão é só perceber. É a percepção. Que legal, sentir, né? Cara, assim, se a gente fosse dar corda à nossa conversa aqui, a gente teria o dia inteiro. Não? Pode dar corda. Pode sim. Pode dar corda, não? Pode dar corda. Mas assim, eu anotei aqui um... Só um instantinho, pode fazer um merchandising aqui, um marketing aqui, ó. O pessoal que tá aí na rede aí, nessa rede social que tá vendo, deixe seu like, comentário, curte, segue o canal e pode comentar aí à vontade. Critica, elogia, participa, manda pra família aí, manda o pessoal. Tô ajudando aqui no... Isso, boa. Tô ajudando aqui. Faça isso porque ajuda, né, a alimentar o canal e esse programa vai ser um sucesso sempre. Então, esteja conosco, compartilha. Se você compartilhar e se você comentar, esse programa vai crescer muito. Júnior, você é da plateia, do palco. Eu sou dos bastidores, entendeu? Então eu tô aprendendo a fazer isso aqui. Porque eu sempre estive nos bastidores, Mas né? você está fazendo perfeitamente. Dos governadores, dos presidentes da república, as autoridades com as quais a gente trabalhou a vida inteira. Então, assim, eu sinto um pouco de dificuldade, assim, se eu não tiver um roteirinho... É tipo agulha, né, Paulinho? Dizem que é a agulha que faz o terno, né? Olha aí, O cara tá vendo? importante usa lá o terno, mas tem a agulhinha lá que costurou todos os... Pois é, mas assim, para nossa conversa hoje, para orientar, né? Eu anotei algumas coisinhas sobre quem é você, porque muitas pessoas não te conhecem ainda. Claro. Quem não é da música, por exemplo, não te conhece. A gente tem que aprender a celebrar os nossos heróis. As pessoas que são exemplo para nós, que, sabe, que transformam, que fazem a diferença na nossa sociedade, né? Então a gente tem que celebrar os nossos heróis. E você é um deles, assim, quem eu me espelho, chegou onde chegou. E como eu também tenho musicalidade no sangue, né? Não no seu nível, mas na minha humildade aqui, que eu nunca tive chance de estudar, né? Eu nunca tive essa chance. Mas então, como você é da apresentação, eu sou dos bastidores. Então, eu notei alguns fatos aqui sobre você, para você, se quiser me interrompendo, né? Aqui, ó, você iniciou seus estudos no SESI, com seu pai, tudo, você me falou, né? Você começou com saxofone, não? Porque hoje eu vi você tocando trompete, cara. Clarineta. Conta um pouquinho pra gente isso aí. Eu comecei com clarineta aos 7 anos, de forma séria, e nunca mais parei com 10. Fui até os 18, passei pela UNB, o SESI, Escola de Música, e com 18 anos eu comecei a estudar sax. Por quê? Porque eu sentia que o sax ia abrir as portas para o mundo. Para mim, na minha experiência pessoal, eu sentia que a clarineta me segurava um pouco. Então eu sentia que com o sax eu poderia ser o mesmo músico, mas eu traria a clarineta junto, e foi exatamente isso que eu fiz.
No primeiro mês que eu peguei sax, Paulinho, não parei mais de trabalhar. Não parei mais, era gravação, estúdio, baile, era muito trabalho. Cara, eu trabalhava tanto que eu já tive várias estafas no meio desse caminho aí. E aí a clarineta veio junto. E o sax foi indo aí por muitos anos, até hoje no caso. E quando eu tinha, deixa eu ver, vamos lá, 2013 eu tinha quantos anos? 27, aí eu comecei a estudar trompete. Passei um tempo estudando, fiz vestibular na UNB para trompete, queria fazer bacharelado, mas eu não passei nas provas lá intelectuais lá, né? E aí esse trompete ficou até 2012, 13 por aí. 2017 eu coloquei aparelho, né? Aparelho, como é que chama? Já esqueci. Ortodôntico. Uhum. E aí fiquei 6 anos com esse aparelho. E aí complicava muito para tocar, por exemplo, para tocar continuamente a clarineta. Eu parei de tocar um pouco clarineta por causa que era diferente do saxofone. A clarineta tem uma pressão 3 vezes maior do que o sax tenor, né? O sax tenor você faz uma embocadura levemente. Você não precisa apertar, a clarineta você precisa apertar. E aí gerava um problema. E aí tinha medo de perder dente, essas coisas tudo. Uhum. Então, nesse período aí, coincidentemente, o Alexandre Pires me chamou para fazer uma turnê com ele, a turnê do DNA Musical, por meio do maestro Pedro Ferreira. Abração pra tu aí, Pedrinho. E aí o Pedro falou assim, ligou para mim e falou assim, Ademir, tem uma gig aqui para fazer do Alexandre Pires, uma turnê, o ano inteiro aí. Eu falei, pô, beleza, massa. Quais são os instrumentos? Ele, flauta e tenor. Eu falei, pô, flauta, mas não toco flauta, Pedro. Caramba. Tem como ser clarineta, não? Ele, não, mas já foi gravar tudo de flauta e tenor. Eu falei, caraca. Eu falei, pode botar meu nome aí. Quando é que é a turnê? Isso era dezembro. Ele falou assim, quando é que começa a turnê? Ele, fevereiro. Eu falei, pode botar meu nome aí. Cara, foi 2 meses. Passava 6, 8 horas estudando flauta. Só pra embocar, né? Pra ganhar uma embocadura, aprender as posições. É igual do sax, não, da clarineta? Do sax é mais perto, da clarineta quase muito distante. E aí a embocadura da flauta é diferente de tudo, porque é livre a embocadura. Você sopra o ar aqui, o ar vai pra embora e vai pra flauta. É diferente do trompete do sax, a clarineta. E aí estudei esses 2 meses e aí eu dei sorte, porque a turnê foi adiada, o primeiro ensaio foi adiado 1 mês, então ganhei mais 1 mês. Então eu tive 3 meses pra, né? E aí, no primeiro ensaio em São Paulo, tava tudo certinho. Do jeito que eu falei, coloca meu nome aí, beleza, tava funcionando. Nunca virei um flautista de verdade, mas assim, deu para fazer o trabalho, né? Na música tem isso, você pode ser um alto performance, tem um alto performance, você pode fazer o trabalho ali que tem que fazer. Eu me propus a fazer o trabalho. E aí, agora nos últimos tempos, eu voltei a estudar trompete quando eu tirei o aparelho. Porque com o aparelho não tinha como, prende demais o ferro, né? Machuca demais, né? E aí, quando eu tirei, era para eu ficar só 2 ou 3 anos com o aparelho. Fiquei 6, indisciplinadamente. Aí fiquei 6 anos. Quando eu tirei, um belo dia lá no colégio, eu peguei o trompete assim, cara, deixa eu ver como é que tá, se sai alguma coisa ainda. Cara, quando eu peguei, saiu as notas assim, saiu do Dó até o Dó 4, Dó 3, Dó 4, Dó 5. Falei, caraca, bicho, eu vou estudar de novo esse negócio. E aí, agarrei o trompete. E tem um detalhe. Clarinete e o sax são os instrumentos da profissão. Amo tocar eles. Mas o trompete é o instrumento do coração. Então tem uma coisa assim profunda no trompete. Por quê? Meu pai nunca foi trompetista, mas era corneteiro. Antes de eu nascer e... Do bombeiro também? Não, da aeronáutica. Ele foi corneteiro da estação de autoridades na aeronáutica por 4 anos e depois 3 anos na polícia. Então a minha infância inicial foi vendo meu pai tocar corneta. Então eu acho que tem essa relação aí de DNA, de influência, de memórias bem antigas, né? Então eu acho que tem muito a ver. Muito bom. Então olha só, anotei aqui, Júnior. Você é o primeiro saxofonista brasileiro da música popular a ser representante da marca Selmer, em Paris, é isso? Como é que foi isso? Isso foi em 2014. O Carlos Gontijo, que é um saxofonista aqui de Brasília, é músico também da banda da PM, ele me chamou para uma viagem na França, e que essa viagem era para conhecer a Selmer e fazer um concerto lá. Só que o pessoal da Selmer falou assim, tudo bem, ele pode fazer o concerto aqui, mas ele tem que tocar um sax da nossa marca. Vê se ele topa. Eu falei, topa, beleza. Na época eu estava com outra marca.
E aí topei, fiz lá o concerto e quando acabou o concerto, o diretor comercial, na época, o Florhan, ele falou assim, amanhã vocês passam aqui pra gente conversar. E aí nessa conversa ele ofereceu para que eu fosse artista também da marca. Endorse que fala, né? Endorse, né? E aí, na história, acabou sendo o primeiro saxofonista de jazz, no caso, brasileiro, né? Brasileiro de jazz. A ser endorse da marca, Selmer. Hoje eu não estou mais com a Selmer. Ano passado eu ingressei na Buffet Grampon, na marca Julius Kelver. Francesa então, meu também? sax hoje é alemã. A Buffet é francesa, mas ela detém 12 marcas, 12 empresas. Então, olha só, você escreveu o livro Caminhos da Improvisação e também fundou a Escola de Solistas, é isso? Uhum. Eu coloquei essas duas questões juntas aí, Sim. porque acho que uma coisa tem a ver com a outra. São filhos, né? Eu considero filhos. Toda obra artística, musical, eu considero como filho. Todos os CDs, todas as composições. E o Caminhos da Improvisação é uma coisa assim que saiu do coração mesmo, porque isso foi 2017, já tinham 17 anos que eu lecionava improvisação, só que não tinha nada pronto de material. Às vezes eu dava aula com uma apostila e rodava o Brasil todo com essa pequena apostila. Muitos dos que estão, certamente vão estar aqui vendo, já estudaram um pouco dessa apostila. E aí eu fiz um projeto, fizemos pela JK um projeto para escrita de um livro. Falei, bem, acho difícil passar, mas aí passou. O FAC aprovou, né? Falei, pô, agora tem que fazer. Aí foi um ano nesse trabalho aí de escrita, né? Eu demorei cerca aí de uns 6 meses, 7 meses para escrever realmente tudo. E aí gerou um livro de 500 páginas. Muita gente adquiriu esse livro em todo o Brasil. Ele foi, com o passar do tempo, para algumas universidades. Tem um material de estudo também nas universidades. E logo depois disso, depois do livro físico, eu entrei com a produção dele para digital, produto digital, né? E aí, cara, acabei migrando para outra área assim, comercial, que era o lado digital. Tinha um pouco de resistência, mas eu falei, não, vou apostar nisso. E aí deu certo. Assim que a gente entrou no produto digital, me veio uma coisa do coração que trouxe lá de 2003, quando eu tive uma vontade no coração de montar uma escola de improvisação. Mas no meu pensamento sempre foi física. Mas, cara, como montar isso aí fisicamente, né? Depender de quem, de onde que vai vir esse recurso. E aí, com toda essa tecnologia envolvida de virtual, digital, aconteceu a escola de solistas com o primeiro curso que foi de improvisação. Para esse curso eu compus em 3 dias 23 composições. Caramba. Temas para... cada tema compondo uma aula. Montei um curso de 25 aulas. Acabaram saindo aí 96 vídeos. Foram gravados com grandes músicos do país. Moisés Alves, o Alexandre Carvalho na guitarra, que não está mais conosco agora. O Eduardo Farias no piano. André Vasconcelos no baixo. E o Edu Ribeiro na bateria. André Vasconcelos, irmão do Renato. Isso, sobrinho, né? Sobrinho. Renato. Gravamos em 2 dias esses 23 temas. E nos outros 2 dias eu fiz as aulas, as gravações de vídeos, né? Dessas aulas. E aí esse curso, ele tá, vamos dizer assim, que ele acaba carregando a minha voz, carrega um pouco do meu DNA musical para muita gente que eu não tive acesso ainda, fisicamente, né? Uhum. Então ele acaba me multiplicando, porque chega em muitas casas, muitos aparelhos, smartphones, notebooks e tablets, e as pessoas estão acessando o curso o tempo inteiro, desde 2020. E aí nós temos esses 2 produtos assim de frente, né? O livro Caminhos da Improvisação, a Escola de Solistas e também a Orquestra JK. Eu ia falar em seguida sobre isso. Como é que anda a Orquestra JK? Olha, a Orquestra JK ela depende de evento. Nem todo momento eu consigo seguir, porque eu acabo me multiplicando em várias coisas, né? Uhum. Colégio militar, estava no colégio, agora eu estou na Defesa Civil, aí tem livro, agora eu estou trabalhando produção digital de aplicativos. Estou ficando doido, Paulinho. Caramba, que louco. Estou aproveitando todas as ondas que tem aí, agora estou trabalhando em aplicativos. Inclusive na Defesa Civil, hoje você atua na área de mídia, comunicação. De mídia, imprensa, tudo, né? E aí, acaba que a orquestra, eu fico dependendo, às vezes, esperando eventos chegarem. Em vez de eu produzir o evento, em vez de ficar
esperando chegar, eu tenho que, na verdade, eu teria que estar produzindo mais. É uma coisa que eu quero fazer agora com essas IAs que tem por aí, trabalhar mais a parte digital da orquestra. Os músicos estão aí, os arranjos estão aí, tem mais de, cara, acho que tem mais de 150 arranjos só para a Orquestra JK. Então a gente nunca fica mal se tiver um evento. Tem música para qualquer, tem até para culto, Paulinho, tem até para culto, tem música. Inclusive uma dessas é arranjo, lembra aquele arranjo que... Puxa, demais, da nossa banda familiar. Sua, né? Sim. Exatamente. A gente tocou no aniversário de Brasília, não me lembro o ano. 50 anos, de 50 2010. Anos. Caramba. Dia 21 de abril de Os meus filhos tocando lá, minha esposa. Exatamente. Jesus, o que eles não fazem por mim? E aí a orquestra tá aí, cara. Estamos à disposição, inclusive se você, produtor, embaixador, agente público do governo ou de situação privada, quiser nos contratar, a Orquestra JK, você pode pegar meu contato aí, é fácil achar meu contato, mas pode enviar e-mail também para a orquestra. orquestra@portaljk.com. É fácil. E aí você vai ter a melhor orquestra do Brasil no seu evento. Você deu o endereço aí, os dados da orquestra, mas eu ia falar sobre a escola de solistas. Se você quisesse também, mais ou menos, deixar os endereços aí e tal. Primeiramente, escoladesolistas.com. Na Escola de Solistas, hoje, você pode adquirir ou fazer parte de 5 cursos que nós disponibilizamos. Um é o curso completo de improvisação, tendo eu como tutor. O outro é o curso de harmonia com o professor Ian Guest. O Ian Guest faleceu em 2022, 23, 22, acho que foi 22. Mas ele deixou esse legado conosco, de bom grado, de boa fé. Ele deixou porque ele queria que a didática dele, a pedagogia dele, o ensino dele ultrapassasse o tempo até mesmo de vida, né? Então, está fazendo isso. Os livros dele também estão aí. Curso de trompete com Moisés Alves, curso de luthieria para saxofones com Idris Baudrillard, e agora recentemente eu lancei o curso de improvisação do zero, ou seja, se você nunca aprendeu a improvisar, nunca deu uma nota fora da partitura, você pode aprender a improvisar inicialmente nesse curso de improvisação. E vem mais cursos por aí. Inclusive, os aplicativos que eu estou montando, Paulinho, vão fazer parte da Escola de Solistas também. Vão integrar a parte do ensino. Caramba. Demais isso, uma riqueza, né? Por exemplo, eu citei agora há pouco lendas da música com os quais você tocou. Qual desses, assim, mexeu mais com você? E, enfim, se você pode contar uma experiência também que você viveu nesse período. Nossa, aí tanta gente. Vai pegar tanta gente, assim. Eu lembro de músicos, né, da música instrumental, que vieram muito aqui em Brasília, no curso de verão. E eu tive a oportunidade, pelo curso de verão da Escola de Música, a gente chama de Civebra, né? Tive a oportunidade de tocar com muita gente, Paulinho. Eu cito aí, Nico Assunção, Pascoal Meirelles, Mauro Senise, o Lula Galvão, que é de Brasília, mas desde quando eu estudo improvisação, né? Mora no Rio já há muitos anos, 35 anos já no Rio. Lula Galvão, nossa, é muita gente. A Rosa Passos, aqui de Brasília também. A Rosa mora aqui até hoje. Mora aqui. Nossa, tanta gente. E com cantores também, né? Ed Mota, o João Bosco. Tive a oportunidade de fazer alguns shows com ele. Com Alexandre Pires, que eu tive em 3 situações diferentes com ele. No SPC algumas vezes, só para contrariar. Depois na carreira solo dele, que começou em 2001, eu toquei cerca de 6 meses mais ou menos com ele. E depois agora em 2017 um show DNA Musical, que foi um show espetacular da pesada, cara, assim, um show muito... Ele gravou com vários nomes da música brasileira, né, Djavan, ídolos dele, né, Djavan, Milton Nascimento, nossa, muita gente, Caetano. E aí ele fez esse show, esse álbum, e aí o álbum virou turnê, né, então eu tava lá tocando. Mas assim, são muitas memórias. O saxofonista excepcionalíssimo no mundo que nós temos, o Baptiste Herbin, e a gente gravou um álbum junto em 2016 que chama O Brasil do Saxofone. O Baptiste Herbin é um colosso musical, e tocar com ele assim, é um desafio e ao mesmo tempo inspirador. Então toda vez que a gente está junto, sempre sai alguma coisa muito legal, muito musical. Mas é muita gente. Com a Hamilton de Holanda, algumas vezes que eu toquei, eu não toquei muitas vezes com a Hamilton, mas as poucas vezes foram inesquecíveis. Com Ed Mota também, né? A gente fez o Festival na Praia aqui em 2016, foi um show
que eu tive a oportunidade de convidar o Hamilton de Holanda e o Ed Mota no mesmo palco. Caramba! Uma loucura esse show. Ainda tinha o Batisterban e tinha o Alexandre Carvalho também. E mais a banda, o Daniel Castro, o Pedro Almeida e o Misael estavam também. Cara, esse show foi um dos shows mais épicos, assim. Agora, falando de show épico, pelo menos na minha experiência de vida, acho que o show assim, de maior grandeza que eu tive na minha carreira foi com a Latvian Big Band, Latvian Radio Big Band, que foi lá na Letônia, em 2023, com um trabalho de arranjos meus, das minhas composições, e que a orquestra lá executou, e eu estava como solista. Esse show foi maravilhoso e inesquecível. Quero fazer mais uns 300 shows desses na vida. Você falou agora há pouco sobre projetos que você considera como filhos. E as tuas filhas, elas não quiseram seguir carreira musical? E o Caíme, o netinho, já está querendo aprender solfejo? Olha, é tão bom falar das minhas filhas, me traz um sentimento assim maravilhoso, assim, genuíno. Todas as 3 filhas foram um projeto de vida, Letícia, Larissa e Raíssa. E elas cresceram nesse universo musical, sempre levei elas para shows, né? Mas assim, a Larissa na época ela dedicou muito à dança na igreja, que é a do meio. A Letícia começou a estudar música comigo, clarineta. Flauta doce começou a estudar com o vô, né, que meu pai tem dom de ensinar iniciantes. Ele é o dom assim dele, já ensinou muita gente aqui em Brasília. E ele ensinou solfejo para ela, ensinou um pouco de partitura, mas ela acabou, na época ela se envolveu com futebol também na escola, aí foi pegando outros caminhos. Eu nunca quis obrigar e falar para as minhas filhas estudar música de forma forçada. E a terceira filha foi uma surpresa imensa, assim, porque a Raíssa, né? A Raíssa ela não começou a estudar música, mas aí em 2022 ela começou a estudar no Colégio Militar Dom Pedro. E aí ela entrou em fevereiro, quando foi em março, eu nunca falei nada para ela tocar na banda. Ela chegou lá, pai, o que eu faço para tocar na banda? Eu falei, mas para tocar você tem que estudar música, né? Aí ela, mas eu queria, será que não tem como eu entrar na percussão? Eu falei, tem, bebê, só chamar ela de bebê, né? Tem, bebê, se for um prato, talvez só prato, porque bumbo vai ser muito pesado para você. E aí ela falou assim, então tá bom, deixa eu ver como é que é. Aí ficou... Ela é mais nova, não é? Ela é mais nova. E aí entrou na banda de repente lá e, poxa, Paulinho, foi uma das experiências mais marcantes. Você perguntou quais foram as experiências, os nomes, né? Eu vou te falar, uma das maiores para mim foi ter a minha filha comigo na banda do Colégio Militar. Porque, cara, mexeu demais com o meu emocional. De ver ela lá, ela nos eventos, marchando. Cara, aquilo ali mexeu demais comigo. E, coincidentemente, um dia, ela perto de formar, acho que no mês da formatura dela, eu cheguei para a espala da banda, né, que era a Liz, falei assim, Liz, peguei ela de surpresa. Liz, ela tocava flautinha. Liz, hoje você vai desfilar à frente da banda. Isso no meio da formatura. Eu tenho essas coisas de repente, assim. Aí ela, não, se você fizer isso eu paro de falar com você. Não vou fazer isso. Liz, tu tá vendo essa entrevista aqui, né? Se tu estiver vendo aí, confirma aí. Aí ela, não vou fazer isso, não vou fazer. Eu falei, mas Liz, tu é espala, tu é a musicista principal da banda. Espala é o violino que... Na orquestra é o violino. Isso. Lá na banda do colégio a gente escolheu o espala como a musicista, o músico mais em destaque, né? E aí a Liz falou assim, não, nem pensar, chama outra pessoa, chama o fulano. Eu falei, mas só tem um instrumento do instrumento dele. Aí ela, chama a Raíssa. Eu falei, mas Raíssa toca prato, será que ela vai entender como é que faz isso? Eu falei, deixa eu perguntar pra ela. Isso no meio da formatura, Paulinho. Caramba. Cheguei assim, bebê, tu pode desfilar na frente da banda hoje? Quero a Liz, ela não tá querendo ir. Ela, pai, mas eu nunca treinei, nunca teve um treinamento. O que faz? Eu falei assim, você vai fazer isso. Tá. Ela tirou umas dúvidas. Não, mas deixa eu pegar mais umas perguntas aqui. Aí expliquei pra ela. Falei assim, e aí, confia, dá pra fazer? Ela, não, acho que dá sim. Paulinho, ficou muito lindo. Ela fez tudo e não errou nada das evoluções militares. Assim, vou levar isso aí, Paulinho, pro resto da vida, essa experiência. Então, assim, isso me marcou profundamente. E não tem nada a ver com jazz, né? Verdade. Mas a formação, né? A formação musical, concentração. A experiência, né? A experiência, o que a gente faz no colégio é muito profundo, porque você está ali tatuando, vou falar até essa palavra, você está tatuando na alma dos jovens um ensino, uma parte pedagógica que vai seguir com eles para o resto da vida. E não vai só com eles, vai para os filhos, para os netos. Então, assim, é um legado, né?
Então é muito poderoso essa questão do ensino. Um assunto importante é que há pouco tempo você foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Uhum. Como é que foi essa notícia? Você já explica isso pra gente. Cara, foi uma aventura. Eu vou tentar resumir. Um belo dia, eu tava com a Luciana lá no colégio, e a Luciana tava no outro computador assim, né? Capitã Luciana hoje. No colégio é a maestrina da banda do Colégio Militar Dom Pedro II. Aí ela tava do meu lado assim, e ela começa. Eu falei, Lu, que música é essa, cara? Eu lembro dessa música. Cara, mas eu só lembro dessa parte. Qual é o nome dessa música? Ela, isso aqui é do Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. Cara, me passa o link dessa música aí. Eu só sabia isso, Paulinho. Cara, Paulinho, quando ela passou essa música pra mim, aí eu fui pra casa ouvindo. Acabou a música, eu voltei. Acabou a música, voltei. Passei a tarde toda ouvindo. Quando chegou a noite, eu ouvi de novo. No outro dia, eu ouvi o dia inteiro. Eu fiquei preso. Eu não conseguia sair da música. Cara, eu não sei o que a música fez comigo. Quando foi à noite, fui falar com uma amiga minha, mora lá na Irlanda. Falei, Amê, tu já ouviu essa música aqui? Dá uma ouvida nessa música. Já ouvi 50 vezes de ontem pra hoje. Ela falou assim, Júnior, você é autista. Aí eu, autista? Cara, era tão distante isso. Porque, infelizmente, a população tem um entendimento muito diferente do que, na verdade, é pro autismo. As pessoas pensam que autista é uma pessoa sem capacidade motora, mental, uma pessoa que é totalmente dependente. Tem também isso, que é o que a gente chama de grau severo. Mas tem também o grau moderado e o grau leve. No grau leve estão encaixadas muitas pessoas que têm normalmente altas habilidades, o que eles chamavam antigamente de Asperger, né? Então tem todo um conceito sobre isso. E eu, mas autista? Aí ela falou assim, você tem hiperfoco, tem literalidade, tem... Genialidade. Falou um monte de coisa. Hiperfoco, altas habilidades, literalidade, tem... O que ela falou? Restrição alimentar. Falou um monte de coisa e eu não sabia nenhum nome desse. Nenhum nome, Paulinho. Eu falei, cara, que coisa estranha. Eu fiquei assim, que coisa esquisita. Aí fiquei, né? Ficou por aí. No outro dia, eu acordo, era um sábado. Primeira coisa que eu digito no YouTube, autismo. Paulinho, fiquei final de semana inteiro vendo isso. Fiquei o final de semana inteiro vendo tudo que tinha de vídeo, eu colocava. Falei, rapaz, cara, e começou a bater umas coisas assim que eu lembrava da minha infância, da minha adolescência, dificuldades, sabe? Eu sempre me achei um bicho estranho, assim, um patinho feio, sabe? Na lagoa. Sempre me achei, assim, distante, assim, e estranho mesmo, eu sempre me achei estranho, me acho até hoje. Aí, eu falei, caraca, bicho, esse negócio tava me respondendo tudo. Aí passei um mês pesquisando nisso. Aí aprendi que tinha que fazer o teste pra saber se realmente é tal. Aí fui entrando nesse universo, cara. Fui vasculhando isso. Aí virou hiperfoco, o autismo. Aí fiquei tal. Aí passou um mês, mais ou menos, eu marquei a consulta, né? Consulta para testes neuropsicológicos. Aí fiz os testes lá, cerca de... Foram 5 encontros. Fiz uns 20 testes. Mas eu já sabia. Quando eu fiz, eu só fui, na verdade, oficializar. Pra confirmar, né? Fiz o teste, aí fui indicado com TEA, leve, grau leve, voltado para altas habilidades, QI, fiz uns testes QI lá, em algumas partes tem QI superior, em algumas dos testes, né? E a questão comportamental social também e tal. E aí deu esse laudo e aí fui no psiquiatra, porque tem que ir no psiquiatra para ter o diagnóstico. Só o laudo não confirma, tem que ter o diagnóstico. E aí o psiquiatra me fez uma entrevista comigo de umas 2 horas, perguntou um monte de coisa da minha vida. E junto, ele falou assim, deixa o laudo de lado, vamos conversar. Eu conversei. Só que eu expliquei uma coisa, eu falei assim, olha, normalmente eu faço um teatro da pessoa que eu sou. Eu não sou desse jeito. Que a gente no autismo chama de masking social. Que assim, se você pudesse ser o que você não seria como você é socialmente. E aí na maioria dos momentos eu tô lá imitando, cara. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Normalmente a gente faz isso para se encaixar, né? No autismo. E aí eu falei assim, olha, normalmente eu não faço, então eu fico sempre, na verdade, fazendo teatro com as pessoas. E aí ele falou assim, Ademir. Aí eu falei da música e tal, ele falou assim, mas tem um detalhe. No seu caso, a música te salvou. Porque se você não tivesse a música, você seria
perto de um grau 2 ou você seria totalmente bicho do mato, em outras palavras, né? Seria totalmente apático à sociedade. Eu falei, mas eu consigo me relacionar com as pessoas, tal, eu consigo me expressar muito bem e tal. Com o passar do tempo eu aprendi isso. Ele falou assim, mas a música foi o diferencial na sua vida. Paulinho, cara, eu posso te dizer, foi a maior descoberta que eu fiz na minha vida, foi o autismo. Porque eu não me tornei autista. Você nasce autista e morre autista. Quem não é, nunca vai ser. E quem é, nunca deixou de ser e vai ser para sempre. Então, foi a maior descoberta que eu tive até hoje. Desde lá, eu tenho influenciado pessoas que eu vejo naturalmente, nitidamente. Fiz pós-graduação de TEA e consigo perceber muito rápido, assim, as pessoas quando estão encaixadas no espectro, né? Que a gente chama disso. Já indiquei mais de 20 pessoas falei assim, faz o teste. A pessoa, não, faz o teste. Todas as pessoas que eu indiquei que fizeram o teste falam assim, Edemir, tu tinha razão. Tem, até meu pai falou, não tem esse negócio de autismo, não. Eu fiz lá, levei ele na neuropsicóloga lá, fez os testes e deu grau leve de autismo. Todos os detalhes. Minha filha Letícia está fazendo agora, realizando os testes, mas eu vejo claramente, meu neto Caim também, claramente. E autismo é hereditário. Tem isso. Caramba! Por que Caim? Por causa do... Como? Caim, o nome do netinho. Caim, minha filha, na época, estava muito influenciada pelas músicas do Dori Caymmi, né? A gente perdeu Caymmi. Agora a Nana, né? A Nana, né? E aí ela colocou em homenagem ao legado, né? Dos Caymmi. Foi muito bonita a homenagem que vocês fizeram para ela no show de sexta-feira. Nossa, cara. Falar em show de sexta-feira, eu queria pedir a todos vocês que acompanhem as nossas redes, né? E também as redes do Ademir, que você vai estar lá sabendo as agendas de onde ele toca para você passar a segui-lo, passar a ouvi-lo. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados com o trabalho que ele faz, remédio. Você falou da música que te salvou. A gente falava há pouco que música é remédio, né, cara? Música tem esse poder terapêutico, tanto que existe musicoterapia, né? Tem esse poder terapêutico, o poder de ligar as pessoas, de unir pessoas. Música é totalmente um evento social. Você pode fazer música sozinho? Pode. Mas o poder infinito se manifesta quando você faz a partir de duas pessoas. Engraçado falar disso, né? Que quando Jesus fala assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E muitas vezes as pessoas estão reunidas em nome de Jesus sem saber, Paulo. Que loucura isso. Como é que você pode estar reunido em nome de uma pessoa sem saber? Porque ele é o autor da vida. Se ele é o autor da vida, ele é o autor da música também. Sim, sem dúvida. Ele é a música. Inclusive, hoje eu me emocionei quando eu vi a homenagem, né, que você recebeu hoje. Que você falou assim, agradeço meu pai, tarará, várias pessoas. Você falou, agradeço a vida. Deus, exatamente. Isso marcou, porque... Muitas vezes eu chamo Deus de vida, porque as pessoas... Tem um livro, Paulinho, chamado O Deus de Amanhã. É um livro que não tem como você saber se é verdade ou não, mas o que importa é o que está escrito, assim, a experiência que o cara teve, né? Neil, que é o autor desse livro. E no livro, Deus conversa com ele. E Deus fala assim, olha, vai chegar um tempo que as pessoas não vão chamar mais de Deus, vão chamar de vida. Porque o nome Deus causa muita guerra, causa muito problema, religiões, causa muita dissensão. Mas ninguém é contra a vida, nem um ateu. Que louco, hein? Ou seja, o ateu ama a vida, beleza, ama a Deus também. Aquele pastor engraçado, Cláudio Duarte, né? Que faz shows e tal. Ele falou que quem mais acredita em Deus é o ateu. Porque ele vive sempre em crise com ele, tentando provar que ele não existe, ou seja... Né? Então, achei interessante essa afirmação dele. Tem muita filosofia e tem muitas divagações sobre isso. Mas, falando de vida, né? Então, sempre eu uso... muitas vezes eu uso... Em vez de falar Deus, eu uso vida com V maiúsculo. E, cara, expressa perfeitamente. Coloca qualquer frase que você falaria Deus e fala o nome, fala vida. Você vai entender perfeitamente. Aliás, as escrituras, né, mostram lá, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. Ninguém vai a Deus Pai, senão por mim. E engraçado, ele é único e suficiente. Ninguém vem, ninguém vai ao Pai. Muito louco isso. Assim, cara, a gente já está caminhando para acabar a nossa prosa aqui hoje. Mas depois a gente marca de novo. Mas eu queria falar sobre os álbuns que você já lançou.
né? Tem um Camaleão 1, Camaleão 2. Vamos lá, são os 10 filhinhos, né? 10? Por que São Camaleão? Depois você pode falar. Não, é capacidade musical de adaptabilidade. Sim, muito legal. Né, alguns amigos sempre me chamaram assim, amigos de repente assim da música, falaram assim, pô, isso parece Camaleão. Uma hora toca bossa, outra hora toca bolero, daqui a pouco tá na orquestra, daqui a pouco toca dobrado, toca funk. Frevo, rock, essas coisas. Pô, parece um Camaleão, pô. Aí uns dois, três amigos falaram assim, e eu falei, rapaz, acho que vou montar um projeto com esse nome aí, Camaleão, e ficou. Mas vamos lá. Gratidão, gravado em 2001, lançado em 2002. Vitória na Cruz, lançado em 2007. Brasilidades, lançado em 2009. Camaleão 1, lançado em 2013. Camaleão 2, lançado em 2015. Camaleão 3, lançado em 2018, que é com a Orquestra JK. Depois disso veio Brasil de Saxofone. Falei? 6, né? Brasil de Saxofone com o Baxterban. Depois o Good Vibes com o pessoal da Escola de Solistas. Foi na gravação da Escola de Solistas. Depois um álbum que a gente gravou em 2010, na época da Big Band, mas só lançou agora, ano passado, que é a Orquestra JK, Brasília da Gente, o nome do álbum. Todos esses álbuns vocês podem acessar nas plataformas digitais. E o último agora lançado semana passada. Eu nem divulguei ainda, Paulinho. Pessoal, nem divulguei. Tem que fazer aqui para falar sobre isso. Esse álbum foi gravado agora em janeiro, em BH, com um quarteto de jazz, na casa do Jim do Schoen, com Evan Megaro, pianista, e o Enéas Xavier, no baixo. E tem a participação da minha esposa, Rachel Oliveira. Que legal. Tocou clarineta. E esse álbum a gente lançou agora, ele já está nas plataformas, se chama Entropia. Foi um álbum gravado em 5 horas. Ninguém conhecia as músicas, chegamos, passamos 1, 2 vezes cada música e gravamos. Passou as músicas, gravamos. Passou a música, gravamos. Quando deu 5 da tarde já estava pronto o álbum. Começou a gravação às 11 da manhã e foi isso. É aquele álbum valendo, sabe? Igual a gente tá fazendo aqui, valendo. Claro. Não tinha um Espiral também? O Espiral é o Camaleão 3, que tem, se chama... Porque tem a série, Camaleão 1, 2, 3, mas o 2 se chama Sensações, Camaleão 2, e o 3 chama Espiral. Porque tem uma suíte chamada Suíte Espiral nele. Uma música para solo de clarineta e sax tenor, com 6 movimentos para Big Band. Caramba. E é a Suíte Espiral. Essa obra tem 28 minutos. Então, estão todos nas redes, Spotify e tudo mais. Todos. Gente, vale muito a pena ouvir, porque você vai acalmar, você vai se alegrar. Se tu quiser viajar no espaço sideral, musical, sonoro, da criatividade, das emoções, é só acessar esses álbuns aí. Muito legal, é muita honra ser seu irmão, ser seu amigo. Alegria e andar com você. Agora eu queria meio que já ir finalizando aí, mas te perguntar... Paulinho, deixa Deus te usar. Mas não, diz que o que é bom dura pouco. Né? Exatamente, para a gente poder repetir. Mas assim, planos para o futuro, como é que tá aí? Mais gravações e tal? Olha, eu estou vivendo vários tipos de vida. Uma das vidas não planeja nada, só vive o agora. Essa é uma. A outra vida planeja, mas sem nenhuma certeza do que se as coisas vão acontecer. Então tem muitos projetos. Um deles é quando eu parti para a reserva remunerada do bombeiro, né? E aí eu pretendo ficar um pouco mais livre para viagem. Você não foi para a reserva ainda não? Foi? Não, ainda não. Faltam 2 anos e 4 meses ainda, a partir de hoje, né? E ficar um pouco mais livre para viajar, para tocar alguns projetos, né? Que hoje eu fico um pouco mais limitado por causa da função, né? Função militar. Estou desenvolvendo alguns aplicativos, que eu não vou falar o nome de nenhum, nem o que cada um desses faz, mas estou desenvolvendo alguns aplicativos que nos próximos meses vão estar também nas plataformas aí iOS e Android. As pessoas vão poder acessar e degustar amplamente novas experiências aí. Não posso nem falar de que é, mas em breve vocês vão ver. Às vezes você está vendo agora essa entrevista e já passou esse tempo, você já está com ele na sua mão, já está acessando. Muito legal. Hoje, quando eu vi a postagem lá da promoção ao Major, eu falei para você, né? Eu falei, morro de inveja de mim mesmo de ser seu amigo. Cara, eu ri demais. É igual aquele cara que fala assim, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Eita Deus. Mas assim, eu queria pedir para você finalizar, enfim,
deixando uma mensagem para os músicos iniciantes que enfrentam os desafios, às vezes desanimam. Acho que seria importante você Vamos fechar. lá, de improviso, né? De tipo improviso. assim, Ré menor. Vamos lá, sem preparo. Bem, você que está começando a música, ou nem começou ainda, que tem um instrumento, está na caixa, você nem abriu, ou às vezes tem um bloqueio de abrir esse instrumento, saiba que você está diante de uma oportunidade que pode mudar a sua vida e a vida de centenas de milhares de pessoas. Com apenas uma nota ou com várias notas, você sendo um músico, você já pode transformar a vida de quem ouve o seu som. Porque a partir do momento que você se torna músico, você se torna um mensageiro da paz. Então, o que você tem nas suas mãos se chama instrumento, não é por acaso. É porque por meio dele, uma mensagem eterna de paz, de amor, de esperança é lançada por meio de você. Então, não importa o seu nível. Nesse momento eu falo para iniciantes, músicos que estão estudando, mestres, músicos já experimentados em diversos trabalhos na vida. Então todos vocês têm um poder e uma responsabilidade muito grande de levar essa mensagem de paz, amor e esperança para centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo. E a árvore, ela nunca come do próprio fruto. Você nunca vai saber, dificilmente você vai saber, o efeito que a sua música, que a sua mensagem tem. Alguém vai ver a sua música, pode ser uma melodia. Pega o instrumento e toca uma melodia simples e posta. Porque uma pessoa na China, na Bulgária, na Austrália, na Paraíba, no Ceará, no Acre, vai ver a sua mensagem. Pessoas que ouvem a mensagem musical tomam a decisão, pessoas que estão em iminência, às vezes até de suicídio, tomam a decisão de não fazer isso porque entenderam que a vida vale a pena. E às vezes é por meio da música. Então, acredita que a música é um poder maior, dos maiores que existe nesse universo. Ela é nobre. Música é muito nobre. Não coloca a música para competir com nada. A música é sublime. Então, se você está começando hoje, você tem um instrumento, comprou hoje, faça tudo que você puder de fazer de melhor na música. Seja 20 minutos por dia ou 8 horas por dia. Não importa o tempo que você toque, que você pratica. Pratica e dê o seu melhor pela música. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma mensagem viva para muitas pessoas no mundo, nesse universo chamado Terra. Essa é a mensagem de coração, construída agora, de improviso, para você que está vendo isso. Aliás, você é professor de improviso, né, irmão? A gente aprende a criar as situações, né? Muito legal. Mas é isso, foi de coração, pessoal. A música nos uniu. A música nos uniu. Isso é uma riqueza que eu tenho. Exatamente. Maestro. Paulinho, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho. É o Table Talks ou Table Talks? Table Talks. Table Talks Cast. É isso, diretor? Cast. Podcast. Table Talks Podcast. Conversas da mesa. Isso aí. Já fez o Instagram? Já tá aí. No Instagram, já tá valendo. Então, você acessa aí o Instagram e curte lá, faz parte da membresia aí do Table Talks, porque assim, ó, é muito bom ser recebido pelo Paulinho. O Paulinho é um gentleman. Já até me ofereceu vinho aqui, meu Deus do céu. Tem uma comidinha boa aqui. O Paulinho é um gentleman. Todas as vezes, não teve uma vez que eu não fui assim tratado como se eu fosse um príncipe, ó. Olha só. Mas é. Como se eu fosse um príncipe. Então, todas as oportunidades que eu tenho de estar com o Paulinho sempre é muito agradável e inesquecível. Então, parabéns ao trabalho, parabéns por essa família linda que você tem, que você construiu e com muito amor. E tudo isso está gerando frutos em todos os lugares. Então, é isso aí. Tamo junto. Você que vai fazer o fechamento, né? Negócio de maestro já quer fechar o... É verdade. Não, assim, agradecer a sua presença, né, da Rachel, que está aqui com a gente também, musicista também. E quero também agradecer a presença do meu amor que está aqui, ó, tá nos bastidores aqui. É verdade. Tá me ajudando demais, assim, a cada segundo de trabalho, filmando, tirando foto, dando conselho. E ela tem uma característica, ela é tão sutil que ela fala assim, amor, tal. Aí eu penso assim, se eu não fizer eu vou me dar mal. Aí eu faço. Explode o mundo. É melhor ser feliz do que ter razão. Exatamente. Quem dizia isso era o pastor Johnson, meu queridão Lyndon Johnson. Falei assim, Por onde andou o Johnson? Hoje ele está na Livre Acesso, a igreja Livre Acesso, que inclusive eu acabei fazendo parte do nome dessa igreja, né? Acabou assumindo esse nome, Livre Acesso. E ele é pastor dessa igreja, uma igreja que já tem vários
várias como é que chama? Unidades, né? Esqueci o nome. E é o meu pastor querido, Lyndon Johnson. Fica um abração para ele, mas ele sempre diz o seguinte: você quer ter razão? Fica sem Jesus. Olha só, que legal. Mas então, te agradecer e agradecer a você que está ouvindo aí. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? Com certeza eu aprendi muito aqui hoje, né? Com o nosso maestro Ademir Júnior. É isso aí, pessoal. Vamos seguir sempre, né? Vamos que vamos, porque Deus é bom em todo o tempo e a gente continua sempre usando a inteligência que a gente tem e toda que a gente puder tomar emprestado. Good vibes, tranquileba, só alegria. Bom demais.